O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da Engenharia Civil da UFG relacionada ao comportamento mecânico dos elementos de lajes alveolares, peças pré-moldadas que vêm sendo cada vez mais usadas na construção civil brasileira. Quem vai fazer perguntas sobre este assunto agora é a Rosana Brandão, membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Nós sabemos que elementos pré-moldados interferem muito na forma e na concepção arquitetônica de um projeto. Neste caso, da laje alveolar, que recomendação eles passariam a esses autores para que o projeto fosse mais eficiente com relação a esta proposta estrutural? Ok, professor, por favor, fique à vontade para responder. Bem, Bruno, essa na verdade é uma pergunta frequente quando as pessoas pensam em termos de pré-moldados. O fato de achar que o pré-moldar na verdade limitaria a questão arquitetônica. No fundo não há essa limitação. Tanto que a gente costuma classificar os pré-moldados, por exemplo, que a gente chama de ciclo aberto, aonde você pode, ou desculpa, ciclo flexibilizado, aonde você pode fazer o pré-moldado na forma e na geometria que bem te interessar. Do ponto de vista das lajes alveolares, a principal particularidade que ela tem é a sua largura. Então, do ponto de vista para que você possa fazer um projeto de arquitetura bem feito e bem adequado e não haja depois outros problemas, o mais importante é o que é chamado modulação. Então, desde que você consiga pensar o projeto de arquitetura, pensando numa modulação baseada na largura da laje alveolar, você não tem nenhuma interferência do pré-moldado dentro do seu projeto de arquitetura. Ok, vamos então a mais uma pergunta da Rosana. No caso da laje alveolar, como elemento pré-moldado, eu gostaria de saber quais são as limitações estruturais para poder se especificar esse tipo de estrutura. Vão, característica, resistência do concreto e tipos de elemento estrutural supostos. Ok, então, Cristina, por favor, responda. Na verdade, Bruno, o que vai determinar o uso ou não dessa laje alveolar será o vão que ela será aplicada, as alturas de laje alveolar que nós temos disponíveis no mercado, a sobrecarga que será utilizada nessa laje, porque a altura da laje, né, é que vai permitir determinar qual a sobrecarga que eu vou poder utilizar. O preenchimento do alvéolo e a utilização de uma capa de concreto sobre a laje melhora esse desempenho e melhora a sua aplicação, né, em outras, dependendo do tipo de projeto. Essas são as limitações básicas para a utilização da laje alveolar. Ok, tem mais uma pergunta dela ainda, né? Vamos ver então. Verifiquei, no resumo da pesquisa que será realizada, que uma da proposta dos pesquisadores é o preenchimento dos alvéolos para verificar se melhora, né, a questão do cisalhamento da laje. No caso específico desse preenchimento, existe uma perspectiva de que isso pode aumentar de sobremaneira o peso próprio da estrutura, comprometendo assim a utilização da laje alveolar? Por favor, professor. Bem, Bruno, essa é outra questão interessante também que é colocada. Para evitar o aumento do peso próprio da laje com o preenchimento do alvéolo, é que a gente, na verdade, só preenche uma parte da laje. Se a gente pegar hoje que está na norma de lajes alveolares, basicamente vai dar mais ou menos 1 metro da extremidade da laje, e você normalmente não preenche todos os alvéolos. São preenchidos normalmente, de acordo com a nossa norma atual, apenas 2 alvéolos. Dependendo de caso a caso, pode ser preenchidos mais. Mas você normalmente limita o comprimento de preenchimento e o número de alvéolos exatamente para poder aumentar excessivamente o peso próprio dela. Então você vai preencher o que você precisa, tá? Para não afetar demasiadamente o peso próprio da estrutura. Tudo baseado em cálculo, né? Tudo matematicamente Senão perde até a própria concepção de laje alveolar, né? Se você já passa a ter uma laje maciça, perde o intuito, né, que é da utilização da laje alveolar. Então, para fazer isso, a gente tem uma medida bastante simples na obra, ou quando é feito na fábrica, que no fundo coloca um tamponamento. Então, se eu quero preencher apenas 1 metro, a 1 metro eu coloco um tampão, para o concreto ir apenas até aquela região, porque senão você passaria a ter uma laje maciça, né? Ok. Como é possível fazer pesquisas relacionadas à engenharia civil na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. O nosso curso de pós-graduação, que fornece o diploma de mestre em engenharia civil, é um curso de pós-graduação estrito sensu em nível de mestrado. O programa de pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil tem linhas de pesquisa dependendo das áreas de concentração. Na área de concentração em Geotecnia, são 3 linhas de pesquisa: barragens, métodos numéricos em geotecnia e mecânica dos solos tropicais. Na área de concentração em estruturas, é uma linha de pesquisa denominada mecânica computacional e aplicada.
E na área de concentração em construção civil, nós temos duas linhas de pesquisa: materiais e processos e sistemas construtivos e gestão e tecnologia da qualidade na construção. A inscrição no programa é preciso que tenha diploma em engenharia civil ou em algum curso em área afim. Considera-se área afim alguma das outras engenharias e isso é variável em relação às linhas de pesquisa. Eventualmente se aceita também diploma em arquitetura para a área de construção civil. Uma série de documentos comprobatórios, cuja lista se encontra no site do GECOM. Ele precisa apresentar um currículo de forma simplificada, cujo modelo está no site do GECOM. E nesse modelo ele vai dizer qual é a sua linha de interesse, qual a área de concentração pretendida e só. A análise é feita, a seleção é feita por histórico escolar, análise do currículo vitae, uma prova oral, uma entrevista com os professores para adequação das pretensões dos alunos às linhas de pesquisa e as possibilidades de orientação do programa e um exame de suficiência na língua inglesa, que consiste na tradução de um texto técnico em inglês. As inscrições normalmente acontecem entre outubro e novembro, para o processo seletivo feito em dezembro. Eventualmente, nós podemos ter um processo seletivo no meio do ano, mas isso só quando sobra disponibilidade de orientação. Então agora eu quero agradecer a participação dos dois e abrir um espaço então para considerações finais. Por favor, Cristina. Obrigada, Bruno, por nos chamar, para que a gente possa apresentar esse trabalho de pesquisa. Eu gostaria até que outros engenheiros se interessassem pelo assunto, porque há muito a que pesquisar ainda e a universidade tem essa porta. A fábrica também está disponível para que as pesquisas possam ser feitas. A gente torce para que as estruturas pré-fabricadas possam ser utilizadas cada vez mais. É um sistema construtivo muito bom. A gente pede até que os arquitetos tenham a mente realmente mais aberta para esse tipo de concepção, não são só centros de distribuição, né? A gente pode fazer obras de arte, são vários os tipos de estruturas que os elementos pré-fabricados podem ser aplicados, né? Basta a gente ter mais conhecimento realmente dos profissionais da área para que a gente possa levar esse sistema adiante. Ok, obrigado, Cristina. Obrigada. Professor, por favor. Bom, Bruno, primeiro agradecer a você e agradecer ao programa e à própria UFG, porque programas como esse que você difunde assim, isso eu acho que é extremamente importante. A gente como pesquisador costuma dizer que não adianta uma pesquisa que você faça e fique na prateleira. Ela precisa ser divulgada e nós, da engenharia civil, trabalhamos muito com pesquisas aplicadas. Então, ela precisa chegar ao meio técnico e à população de forma geral para que ela possa ter uma finalidade. Então, para a gente é muito importante e agradeço muito a questão da abertura do espaço para a gente poder colocar as pesquisas que a gente tem feito dentro da UFG. Ok, a TV UFG que agradece. Obrigado. Bem, este foi o programa Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.